Então vamos dar início, a partir de agora, para a nossa live com o tema da noite, Mulheres no Evangelho, parte 2. Eu falei na primeira parte, falei sobre as mulheres anônimas, as mulheres muito desvalorizadas na época de Jesus, simplesmente praticamente não eram tratadas, quase que não eram tratadas como seres humanos. Eram seres humanos, mas extremamente desvalorizadas. Eram propriamente propriedades dos maridos, dos irmãos, dos pais. As mulheres não tinham nenhum valor. Então, os evangelistas eram produtos deste meio. E eles, ao retratar as mulheres, apesar de Jesus ter dispensado uma atenção muito grande a todas as mulheres que travaram contato, amizade ou diálogo com Jesus, ou até participaram de suas tarefas, também foram extremamente valorizadas por Jesus. Mas os evangelistas, nem todos, alguns deram nome às mulheres, outros não. Outros simplesmente descreveram como mulheres anônimas. Falei sobre Joana de Cusa, então são poucas mulheres que recebem o nome, que são nominadas. Joana de Cusa é uma delas, mas mesmo assim é de Cusa, do seu marido, como se fosse propriedade do seu marido. E falei na chamada mulher adúltera, aquela que os fariseus queriam que apedrejassem, e perguntou a Jesus o que era que achava, que a lei de Moisés dizia que quando uma mulher era flagrada em adultério, ela tinha que ser penalizada com a pena capital de lapidação, que era apedrejamento até a morte, uma morte horrível, uma morte muito primitiva. Falei sobre a samaritana, a mulher samaritana que estava no poço colhendo água, e Jesus vinha numa viagem muito cansativa. Ele ia atravessar, ia do sul até o norte, e a Samaria fica justamente no meio do caminho. E no meio do caminho não tinha uma pedra, como diz o poema do Carlos Drummond de Andrade, mas tinha um poço em Samaria. E a samaritana, Jesus reconheceu que ela era uma samaritana e abordou-a e travou um diálogo que está registrado no Evangelho, e eu falei sobre isso. Mas hoje nós vamos falar sobre outras mulheres que não foram retratadas na live passada, porque simplesmente não deu tempo, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre essas mulheres. Estou vendo aqui que a Francis entrou. Boa noite, Francis, seja bem-vindo. Antecipadamente, boa noite a todos que entrarem a partir de agora, sejam todos bem-vindos. Então, eu começo falando sobre Marta e Maria. Marta e Maria eram as irmãs de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. Foi tido como uma ressuscitação. Mas, na realidade, muitos autores espirituais asseveram que Lázaro tivera um ataque de catalepsia. Ataque de catalepsia, e a pessoa fica com as funções orgânicas praticamente paralisadas. É tanto que chega a putrefar extremidades do corpo, como dos dedos, e etc. E o corpo chega a ter um mau cheiro característico do cadáver. Então é impressionante. Então Jesus atestou que Lázaro tinha tido um ataque de catalepsia, por isso que conseguiu revivê-lo, vamos dizer assim, ressuscitá-lo. Então, Marta, aparentemente, era a irmã mais velha, era a irmã mais velha da família, era uma espécie de líder. E Maria talvez fosse a mais nova. E no Evangelho não está bem claro isso, mas alguns autores, me parece que Humberto de Campos fala sobre isso, que eles tinham uma relação muito estreita com Jesus e sua família. Alguns dizem até que eles eram parentes distantes. O fato é que Jesus era muito amigo dessa família, de Marta, Maria e de Lázaro também, o seu irmão, né? Além desse episódio que envolve a ressurreição de Lázaro,
Elas são os evangelhos, especificamente Lucas, Lucas e João, que falam sobre Marta e Maria. Pode até ser que os outros evangelistas falem em Marta e Maria, mas tratam elas como mulheres anônimas, como muitas que nós vimos na live passada. Mas tem alguns trechos, o trecho de Lucas e João, que retrata sobre essas duas irmãs. É esse que ela aborda Jesus, muito aflita. Maria aborda Jesus muito aflita, que o irmão tinha morrido, e se ele fosse lá, ressuscitava ele e tal. E a outra passagem é que quando Jesus, de viagem, eu vou já falar com mais detalhes, se hospeda na casa delas, né? E uma das irmãs, no caso Maria, se senta aos pés de Jesus e fica ouvindo embevecida Jesus, enquanto Marta ficou no pesado lá, preparando o almoço e as coisas para os convidados, né? Que era Jesus e os apóstolos, né? Aí talvez um comitiva aí, no mínimo, de umas 13 pessoas com Jesus, 12 apóstolos, mais Jesus, talvez mais alguém. Uma comitiva aí talvez de umas 15 a 20 pessoas, né? Então dava um certo trabalho para preparar comida para todo mundo. Então Marta e Maria, elas moravam numa pequena localidade chamada Betânia. Por isso que Maria, tem alguns evangelhos que tratam ela como Maria de Betânia, né? Maria de Betânia, ou seja, Maria era comum, as pessoas, tanto homens como mulheres. Maria de Magdala, por exemplo, que era da cidade de Magdala, da localidade de Magdala. Maria de Betânia, né? É tanto que hoje em dia tem muitas mulheres chamadas Maria Betânia, não Maria de Betânia, mas eliminaram o dia e ficou só Maria Betânia. Mas essa Betânia era uma localidadezinha, um povoadozinho, localizado a 3 quilômetros de Jerusalém. Então, era um local muito aprazível, tudo, e essa família, tudo indica que era uma família, assim, não digo rica, mas era uma família remediada, vamos dizer assim, pequeno proprietário de terra, tinha um sítio, cultivava aquilo ali, que para a época era como se fosse pessoas ricas, né? E Jesus sempre se hospedava na casa dessa família quando estava viajando para Jerusalém. Ficava pertinho, né? 3 quilômetros, né? 3 quilômetros a pé, leva o que? Meia hora, 40 minutos, né? Então me dava tempo de almoçar, descansar, e Jesus ia a Jerusalém tratar dos compromissos, tudo, e nas pregações, que era muito comum ele fazer em várias localidades de Israel, né? Mas o fato é que Jesus tinha realmente uma relação estreita com essa família. Esse episódio que Lucas relata, que Jesus estava em viagem e se hospeda lá na casa das irmãs, né? Ele vinha de uma viagem muito cansativa, ele entrou em Betânia, e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa, né? Assim que o Evangelho de Lucas relata. Tinha uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Então, ou seja, o normal é que as duas irmãs fossem preparar as refeições para os hóspedes e outros apetrechos, como era costume lavar os pés que vinha da viagem, né? Uma bacia com água, com uma toalha muito limpa, que era costume lavar os pés, né, dos hóspedes. Ou seja, preparar tudo isso. Mas Maria ficou assim tão embevecida, como eu falei há pouco, que se senta aos pés de Jesus, e fica assim ouvindo a palavra do Mestre. E Marta não gostou nem um pouco, se irritou com a irmã. E ela ficou muito preocupada com os afazeres domésticos para preparar tudo aquilo, as refeições e demais necessidades dos hóspedes. E ela se dirige a Jesus. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe
que me ajude. Ou seja, Senhor, eu estou aqui na dureza, eu estou aqui me matando, e é bem interessante. E Maria fica aí sentada ouvindo. Ela pode ouvir, pode trabalhar e ouvir ao mesmo tempo. Mas aí Jesus, eu acredito que Marta esperava que Jesus desse uma dura nela, né? E mandasse Maria ajudar a irmã. Mas o que foi que Jesus disse? Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Então, os horizontes das mulheres se abrem, transcendendo os afazeres domésticos. Foi isso que Jesus quis dizer. Maria escolheu a boa parte, porque concedeu o valor preciso às necessidades de hospedagem e alimentação. Ou seja, Maria achou que era mais importante ouvir Jesus e a sua irmã por sua vez. Não que ela se recusasse a ajudar a irmã, mas a irmã também podia dar um tempinho e ouvir aquela fala de Jesus naquele momento que era tão importante. A irmã preferiu o trabalho, algo material, preparar a refeição. E Maria preferiu ouvir. Foi isso que Jesus quis dizer. A maior parte do seu tempo e os esforços e energias foram canalizados para o essencial. O Cristo encontrava-se presente em sua casa por algumas horas. Talvez não mais o visse naquela reencarnação. Assim, por que perder esses instantes tão especiais para se dedicar mais tempo às coisas materiais, ainda que estas fossem tão importantes? Não que essas coisas que Maria estava fazendo não fossem importantes, mas como Maria pensou, talvez estivesse próximo, e realmente estava. Lucas, Humberto de Campos, por exemplo, em sua excelente obra Boa Nova, relata que estava próximo da crucificação. Então Maria estava correta quando achou que não podia ter mais condições de ver Jesus novamente nesta reencarnação. Em outra ocasião, que os evangelhos relatam, no caso especificamente João, relata encontros das irmãs com Jesus, Jesus recebeu a notícia que Lázaro, o irmão de Marta e Maria, estava muito doente. Então, elas chamaram Jesus, mandou para um portador chamar Jesus, comunicando que Lázaro estava extremamente doente e queria que Jesus curasse o seu irmão. Mas Jesus estava com outra tarefa, ficou impossibilitado de atender imediatamente as irmãs. É isto que relata João Evangelista. Então, somente alguns dias depois, quando Lázaro estava morto aparentemente, Jesus foi para Betânia, foi atender as irmãs. Jesus sabia, o Espírito como Jesus, o Espírito superior, sabia que Lázaro não estava morto, senão ele teria, se fosse mesmo um caso de vida ou morte, como se diz, Jesus teria com certeza priorizado esse atendimento. Quando Jesus foi chegando à casa das irmãs e o irmão aparentemente morto, Marta correu ao seu encontro e lhe disse que ele poderia ter impedido que seu irmão morresse. Na sua conversa com Jesus, Marta declarou sua fé. Ou seja, asseverou que se Jesus tivesse vindo logo, ele teria evitado que o irmão tivesse morrido, Lázaro, que era filho de Deus, que ela assegurou para Jesus que ele era filho de Deus e que, com certeza, evitaria a morte. Mas mesmo assim, mesmo ele morto, Jesus, sendo filho de Deus, ele ressuscitaria o seu irmão. Então, por isso que, diante dessas falas, pelo menos João registra essa fala de Marta, né?
fortificou em João ainda mais essa ideia que Jesus era Deus, que Jesus tudo podia. Quer dizer, Jesus, o seu Espírito Superior, como eu já abordei em outras lives, ele pode muita coisa, mas Jesus não era Deus. Jesus é o nosso guia modelo, um Espírito de maior envergadura que andou sobre a terra. E na realidade Lázaro não estava morto, estava com um ataque de catalepsia. É uma aparência realmente de morte, né? O corpo fica com um aspecto realmente cadavérico. Eu estou vendo aqui que a Orbélia entrou. Boa noite, Orbélia, seja bem-vinda. Prazer tê-la aqui conosco, como todos vocês. Então as palavras de Jesus transcendem os costumes da época. No aspecto religioso, as palavras e atitudes de Jesus detonam e superam o machismo dominante na época. E ainda hoje, por que não dizer? No tempo de Jesus, as mulheres não podiam entrar nas sinagogas, nem conhecer a lei. Como ele ia explicá-la? Quer dizer, quando se diz que as mulheres não podiam entrar nas sinagogas, assim, individualmente, mas se ela fosse família ou com os pais, tinha um local determinado, era separado do local que os homens ficavam. As mulheres não podiam aparecer em público, não exercer função religiosa. E se tivesse que aparecer em público, era coberta, totalmente coberta, os olhos, tudo, nada que não podia deixar nada descoberto dela que denotasse principalmente a sua beleza. Jesus convocava a não fazer distinção entre discípulos e discípulas. Ele rompe tabus ao se relacionar com mulheres. Na live passada eu falei que ele travou diálogo com a mulher adúltera, ele travou diálogo com a samaritana. Olha, a samaritana, quem era samaritano era como se fosse pessoas impuras. Isso, pessoas impuras. Proibido de pessoas puras ter qualquer. Não podia passar nem perto. Mas Jesus não hesita e trava um diálogo até considerável com a mulher samaritana. Ele trava um diálogo com a chamada mulher adúltera. Então isso é romper com os tabus, com os costumes bárbaros da sua época. E isso é lógico que não agradava a muitos, principalmente os fariseus, os publicanos, a chamada classe dominante da época. Jesus revoluciona os costumes legalistas e a ética moralizante vigentes em sua época, denunciando normas e leis discriminatórias em relação às mulheres e aos homens, principalmente das mulheres em relação aos homens. Para os homens tudo, para as mulheres quase nada. Então, esse episódio envolvendo as irmãs, com mais detalhes, está retratado em João e Lucas. Os demais evangelistas realmente não falam assim, talvez indiretamente, né? Jesus ia em viagem para Jerusalém e de repente se hospeda, uma mulher oferece pouso, coisa desse tipo. E essa mulher seria, no caso, seria Marta ou Maria, né? Ou seja, pode retratar-se de forma indireta, mas de forma direta foi João e Lucas. Por isso que é interessante a gente estudar os 4 evangelistas, porque cada evangelista trata coisas que os outros não tratam, né? Quer dizer, os 4 evangelistas normalmente têm mais coisas em comuns do que coisas incomuns, não é isso? Mas, por exemplo, as parábolas, tem parábola que tem no evangelho e não tem em outros. Então, depois de a gente falar nessas 2 irmãs, nós vamos agora falar de uma mulher muito fascinante. Tão fascinante. É um personagem tão fascinante
que já rendeu filmes, best-sellers, né? O último, aliás, eu não posso dizer o último, né? Aquele livro do Dan Brown, né? Aquele livro do Dan Brown é de 2003, né? É o Código da Vinci, né? Isso é o Código da Vinci. Ele parece que é de 2003. E o Código da Vinci, o livro foi adaptado para o cinema, né? Hollywood adaptou. Ele explora a figura de Maria de Madalena. Ou seja, Maria de Madalena, nesse livro do Dan Brown, Jesus teria se casado com Maria de Madalena, teria tido filhos, e foi... Jesus, não, na realidade, não... Ou, eu não me lembro, porque eu li na época esse livro, mas eu não me lembro se Jesus tinha escapado da crucificação, ou se Jesus deixara Maria de Madalena grávida, e ela foge com o filho na barriga, e naquela região ali da França, para lá da Europa, tem o filho, e isso gera uma linhagem. Esse filho, que é resultante do relacionamento com Jesus, forma uma linhagem. Então é mais ou menos assim que o Dan Brown vai conduzindo a sua história, a sua ficção, naturalmente. Só que tem um detalhe aí, que é uma meia-verdade. Porque tem evangelhos, tem um evangelho, eu não sei, não me lembro especificar assim qual é o evangelho, mas tem um evangelho que foi escrito aí por volta do século III, um evangelho, não os canônicos, né? Aqueles evangelhos que a igreja não oficializou, que dá a entender que Jesus teve um relacionamento com Maria de Madalena, né? São muitos evangelhos, são muitos, mais. A gente sabe que a igreja, aí por volta do século III, século IV, teve um concílio, e a igreja desprezou todos esses evangelhos e só adotou os canônicos, que são os 4 que ainda hoje nós adotamos. Inclusive Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, retrata sobre os evangelhos, trechos dos evangelhos canônicos, tá certo? Foi talvez por orientação dos próprios espíritos. E realmente, eu já dei uma olhada assim por cima desses evangelhos que não são canônicos. Tem alguns que são, não sei se porque não tiveram cuidado em conservá-los, mas, por exemplo, o evangelho de Maria de Madalena, já que a gente está falando de Maria de Madalena, ele é todo truncado, é incompreensível. Então, eu acho que a gente não perde muita coisa se não conhecer, a não ser que seja um estudioso que vai procurando suprir essas partes faltantes, com o conhecimento que tem de outras obras, tudo, aí pode realmente resultar num trabalho interessante. Mas você lê assim, sem ter muito conhecimento, você não vai ter muito proveito, muito proveito. Então, aí tem esse evangelho, escrito aí por volta do século III, eu não sei qual é o autor, dá a entender que Maria de Madalena teve um relacionamento com Jesus, e daí talvez tenha nascido muitas obras de ficção exploraram isso aí, que Maria de Madalena teve também filmes, né? Teve alguns filmes, fora esse do Dan Brown, que foi adaptado, que exploram isso aí. Jesus teve um relacionamento. Bem, aí muita gente questiona, por que Jesus não poderia ter tido? Ele não é homem? Maria de Madalena não era também uma mulher? Mas não estava na missão de Jesus formar família. Jesus era um missionário. Os missionários normalmente não têm tempo. Não está na missão deles formar uma família. E a família é muito importante, uma família. E é tão importante que um pai, uma mãe, tem que se dedicar à família. Então Jesus não teria condições. Os missionários normalmente eles vêm com essa missão específica o Chico mesmo, Chico Xavier, ele não se casou. O Divaldo Franco também não se casou. Não é porque eles não queiram, é porque a missão deles não está na programação reencarnatória dele, o casamento, família, certo? Só isso. Então, por isso que Jesus não casou nem com Maria de Madalena, nem com a outra mulher. Não acredito, e os evangelhos não registram nada disso. Então a missão de Jesus era outra.
Eu não duvido que Maria de Madalena, inicialmente, tenha ficado, até tido essa paixão carnal por Jesus. Mas depois, quando ela foi sendo curada, vamos dizer assim, do processo obsessivo em que ela se encontrava, foi que ela foi vendo o equívoco que ela estava, que o amor que ela devia dispensar a Jesus não era esse amor, era um outro tipo de amor, era um amor de um ser que vinha de um ser angelical como Jesus. É isso que aconteceu com Maria de Madalena. Então, para alguns, Maria de Madalena era uma prostituta, para outros, era uma cortesã. E esse termo cortesã talvez não seja bem apropriado para a época de Jesus. Cortesã, apesar de muitos autores dizer que Maria de Madalena não era uma prostituta, era uma cortesã. Cortesã vem de corte. É um termo que nasceu por volta da Idade Média, nas cortes dos príncipes e dos reis, e essas cortesãs eram simplesmente amantes desses príncipes, tá certo? Não que fossem prostitutas, mas podia até ser prostitutas que viravam amantes de reis, de príncipes, aí chamavam cortesãs. Então, talvez nesse sentido, Maria de Madalena fosse amante de ricaços, de pessoas muito ricas, de fariseus, talvez seja nesse sentido que diz que ela é uma cortesã. Então, antes do encontro com Jesus, ela tinha uma vida sem sentido, uma vida vazia, apesar de todos os luxos e facilidades que ela tinha. Porque sendo uma mulher essa que ganhava dinheiro fácil, quer seja como prostituta de luxo, quer seja como cortesã, realmente ela deve ter acumulado alguns recursos, algumas propriedades, alguns recursos, né? Maria de Magdala ou Madalena, contudo, não era feliz. Surda tristeza a minava, entregando-se por vezes, dias seguidos, a profunda amargura. Espíritos infelizes a tomavam, que hoje a gente chama de obsessores, né? Em noites variadas, deixando-a aliada a olhos perdidos no mistério de insondáveis distâncias. Na realidade, com os conhecimentos que nós temos hoje, Maria de Madalena sofria um processo obsessivo bem arraigado. Processo obsessivo que hoje, quando a gente trata nas casas espíritas do processo obsessivo, deste naipe, às vezes demora muito, precisa demais da ajuda dos bons espíritos, das equipes espirituais que nos assistem. Então, Maria de Madalena, aliás, na época de Jesus, pelos relatos evangélicos, tinha uma verdadeira epidemia desses processos obsessivos, e que Jesus, com seu poder de espírito, que muitos autores dizem que era um verdadeiro médium de Deus, ele tinha o poder de curar, como diz nos evangelhos, né? De expulsar os demônios, como dizem. Na obra magistral de Humberto de Campos, Boa Nova, que eu já citei várias vezes, inclusive em outras lives, tem um capítulo sobre Maria de Madalena. E um trechozinho desse capítulo diz o seguinte: seu palácio, se referindo ao palácio de Maria de Madalena, seu palácio era procurado pelos príncipes das sinagogas, ricos negociantes, opulentos senhores de terras e de escravos, funcionários de alta categoria da administração herodiana, que lhe depositavam no regaço moedas de ouro, joias, dracmas de prata, perfumes raros, presentes exóticos. Ela se dava ao luxo de escolher quem lhe aprovesse e se tornou detentora dos segredos dos fariseus, aqueles que baixavam a cabeça na rua, com ares pudicos, mas que a buscavam embolsados em mantos negros a horas mortas. Este é um trecho de Humberto de Campos na obra Boa Nova, que eu aconselho a ler
não só essa obra de Humberto de Campos, do Irmão X, mas todas as suas obras que são maravilhosas. Ainda em Boa Nova, nos informa que uma serva de confiança, fala a Madalena sobre o Rabi, que andava pelas estradas da Galileia e da Judeia. Sentiu a esperança renascer ante aquela informação de que aquele Rabi convivia com os pescadores e os excluídos. Ele viera para encontrar o que estava perdido. Então Maria de Madalena vai ao encontro de Jesus. Esse encontro se dá na rica vivenda de Simão, em um banquete que oferecera a Jesus e a 2 de seus discípulos que tinham uma certa amizade com esse rico, com esse fariseu, devia ser um fariseu. O dono da casa fica com muita raiva, porque Madalena adentra a sua casa, não se contém, adentra a sua casa em busca de Jesus. E ele, com certeza, ela conhecia muitos homens tidos como honrados, inclusive Simão, e alguns que estavam ali, que foram convidados pelo dono da casa, para o banquete oferecido a Jesus. Na presença do Mestre, Maria começa a chorar, não se contém. Começa a chorar e sobre os seus pés, cobertos de pó da viagem, constrangida, ela enxugou os seus cabelos. Esse episódio ainda não é aquele episódio que a mulher derrama aquele rico perfume de alabastro, né, e enxuga com os cabelos. Foi outra mulher. Tem alguns autores que dizem que foi a Marta, irmã de Lázaro, que foi isso, ou foi Maria, irmã de Lázaro, mas pode ter sido alguma daquelas mulheres anônimas, né? Mas nesse episódio é relatado que Maria de Madalena limpa os pés de Jesus com seus cabelos, um gesto de humildade, né? Já ansiava por algo maior e pela vibração espiritual superior. Quando a luz se faz, a sombra se dissipa. É um fenômeno que a espiritualidade chama de imantação energética. O que seria essa imantação energética? Eu peço permissão a vocês para fazer um parênteses e comentar um pouquinho sobre esse fenômeno, que é bem interessante. Esse fenômeno de imantação energética é comparável, por exemplo, você está com uma doença física e de repente a equipe médica aplica um antibiótico muito poderoso e de repente você tem a sua melhora, o antibiótico age de forma muito eficiente. É assim essa imantação energética. Você se aproxima de um espírito superior, um espírito de luz, como se diz popularmente, e é tanta energia que essa energia é doada para a pessoa que está com deficiência energética e acontece esse fenômeno da imantação energética. O Carlos Bacelli, o médium Carlos Bacelli, ele relata que o Chico Xavier, ele foi companheiro do Chico Xavier, trabalhou muitos anos em reuniões mediúnicas junto com o Chico Xavier, e ele relata que o Chico passava horas e horas sem comer e sem beber. Então ele estava dando passividade a Emmanuel e a outros espíritos desses, e ele ficava com essa imantação magnética, imantação energética. O próprio Divaldo Franco, ele já com seus mais de antes dos 90, eu não sei se ele ainda fica assim, mas o Divaldo ele ficava de 3 a 4 horas direto, sem comer, sem beber água, nada. Eu fui testemunha disso. Eu quando era presidente da Federação Espírita do Ceará, há uns 10, um pouco mais de 10 anos atrás, foi 2016, 2017, né? Porque 14 anos, 13 anos, 2016, 2017. Eu presenciei seminários que o Divaldo Franco fez aqui em Fortaleza, patrocinado pela Federação Espírita do Estado do Ceará, e a gente estava próximo ao Divaldo, tudo, ele dando um seminário, por exemplo, o seminário normalmente dele começava às 8, 8h30, por aí, 8, aí tem aquela abertura com música e tal. Quando começa às 8h30, 8h40, por aí, e ele ia até umas 12, 12h30,
dava um intervalo curto de 10, 15 minutos e ele não, durante, o pessoal às vezes colocava água, que é costume colocar água para os palestrantes, ele aqui acolá bebia um golezinho d'água, eu nem percebi se ele bebia água, mas não bebia água, não comia nada, não comia nada. A gente até brincava, dizia que ele era igual um fusquinha, que o fusquinha, ele é refrigerado a ar, né? E ele realmente não bebia água. Então, é esse fenômeno dessa imantação magnética. Espíritos missionários cuja imantação energética nos envolve e causa transformações automáticas, como um antibiótico combatendo nossas infecções mentais. Essa comparação, né? Antibiótico combatendo infecções mentais, nos abrindo os olhos espirituais para a realidade maior. A gente sai dali querendo mudar totalmente nossa vida. Quem não gostaria de ficar ao lado de Jesus? Então, Maria de Madalena, aconteceu um fenômeno desse tipo. Nós somos seres energéticos. A bateriazinha de Maria de Madalena estava, coitada, esvaziadazinha de energias positivas, praticamente não tinha. E quando ela chega perto de Jesus, Jesus alimenta de repente a sua bateria, ela fica carregada e é como se ela se curasse assim. Ela tinha merecimento. Não é todo mundo que acontece isso. Porque se um espírito que não tem merecimento segue as leis de Deus, as leis universais, cada um tem que pagar até o último ceitil, como diz Jesus. Mas Maria de Madalena teve uma outra, os evangelistas relatam, o próprio Humberto Campos, que depois desse primeiro encontro de Jesus ela sai mudada. Graças a esse fenômeno. É bem interessante, bem interessante. É comparável aquele mesmo fenômeno que aconteceu com a mulher hemorrágica, né? Aquela mulher que tinha aquela hemorragia por 12 anos e simplesmente tocou nas vestes de Jesus, é isso? Eu falei nessa mulher como anônima na vez passada, na live passada. E ela recebe essa descarga energética, comparável a essa que Maria de Madalena deve ter recebido. Tá certo? Foi mais ou menos parecido, eu suponho, né? Isso aí fica por minha conta, tá certo? Mas é mais ou menos isso. A mulher hemorrágica pegou nas vestes de Jesus e houve uma descarga energética. E Maria de Madalena chegou próximo de Jesus, lembre-se que ela limpou os pés de Jesus com seus cabelos. E houve uma ligação física, né? Na bateria descarregada de Maria Madalena com a bateria viva de Jesus. Se bem que não precisa disso não precisa dessa ligação física para acontecer essa descarga energética. Simplesmente dispensa. É uma ligação sem fio, tá certo? Mas para reforçar, pode ter ajudado. Depois desse primeiro encontro de Maria Madalena com Jesus, ele assiste alguns dos sermões de Jesus. Ela abandonou a vida desregrada que tinha, renovando-se por amor a Jesus, o verdadeiro amor, não esse amor físico que ensinou que Jesus teve por Maria de Madalena e Maria de Madalena teve por Jesus. E eu falei no começo que eu não descarto essa possibilidade de assim, inicialmente, antes dessa descarga, receber essa descarga energética, se ela não teve. Jesus era um homem belo, era um homem simpático, tá certo? Com certeza, pode ser. Isso é normal. Uma mulher ter uma simpatia por um homem, não é isso? Mas depois desse primeiro encontro, ela viu que não era nada daquilo que ela houvera pensado inicialmente. E ela, renovada por esse verdadeiro amor a Jesus e sua missão de levar a boa nova pelo testemunho, ela passa a acompanhar Jesus nos momentos de sofrimento. Isso já foi próximo à crucificação. Tudo indica que foi já nos últimos dias, já próximo do sacrifício de Jesus. Então, nós temos o testemunho através dos evangelhos que enquanto os homens fugiam, inclusive Pedro, que nega 3 vezes a Jesus, Maria de Madalena estava ali junto com outras mulheres,
junto de Jesus. Logo, depois dessa conversão de Maria de Madalena, a notícia se espalhou por Magdala, sua terra natal. Então, logo que toda Magdala soube, pasmada, a notícia da conversão da pecadora. Isso aí foi um prato cheio para os fofoqueiros e fofoqueiras de plantão. Distribuíra tudo quanto possuía e ficou com o estritamente necessário. Iniciara nova vida. As vozes da desonra e do despeito sussurravam que ela voltaria às noites de prazer, que enlouquecera, que sempre fora louca. Ela se juntou aos que seguiam o mestre, discreta, mais de uma vez recebeu a bofetada da desconfiança. Sabia que não confiavam em sua renovação. Nem se davam conta de quantas tentações ela estava procurando sublimar. A natureza não dá saltos. Isso não foi assim a toque de caixa que ela teve essa conversão. Como acabei de dizer, ela deve ter passado por muitas tentações, não resta dúvida. Chegados os dias da denúncia de Judas contra Jesus, a prisão de Jesus, o julgamento arbitrário, ei-la caminhando para o Gólgota, acompanhando o mestre querido. Ela permaneceu ao pé da cruz, junto a Maria e ao discípulo João. Maria, mãe de Jesus. Quando a cabeça dele pendeu, tombou, ela desejou cingir-lhe outra vez os pés, como fizera naquele primeiro dia, e beijá-lo com ternura, mas se sentiu imobilizada. E isso, mais um trecho de Humberto de Campos, na obra Boa Nova. No domingo, indo ao túmulo com Joana de Cusa, Maria, a mãe de Marcos, a mãe de Jesus não foi ainda no túmulo, não. Na realidade, ela foi ao túmulo acompanhada de Maria, mãe de Marcos, João Marcos, que é o mesmo Marcos, e outras mulheres, dentre elas Joana de Cruz. Então, removeram o sepulcro, a pedra que vedava o sepulcro, e encontrou só lençóis dobrados que envolviam o corpo de Jesus. Ela temeu que os judeus houvessem roubado o seu corpo, enquanto que as demais mulheres retornaram a Jerusalém para informar o ocorrido. Ela permaneceu no jardim a chorar. É quando ela se encontra com Jesus, mas confundiu com um jardineiro. E esse suposto jardineiro pergunta: mulher, por que choras? Eu estou chorando porque roubaram o corpo do meu Senhor. Aí que depois ela reconhece que na realidade era Jesus que estava ali. Então, Jesus aparece a Madalena. Então, através dessa aparição, ele designa uma missão de anunciar aos discípulos a sua ressurreição. Segundo está no Evangelho, que nós sabemos que ele ressurgiu em espírito, não em corpo físico. A lei judaica, ela não admitia o testemunho de mulher. Olha aí como a mulher é desvalorizada. Jesus valorizou o testemunho das mulheres representada por Maria de Madalena. Então ele aparece para uma mulher, no caso Maria de Madalena. Jesus, ao vencer a morte, homenageia a antiga cortesã de Cafarnaum. Ninguém como ela assimilara tão rapidamente seus ensinos. Ninguém melhor soube se desvencilhar dos vícios e desprender-se das coisas deste mundo. Olha, não é fácil levar a vida que levava Maria de Madalena e procurar se libertar disto. Realmente
era um espírito, não era um espírito inferior, Maria de Madalena. Ela poderia ter sido invigilante e ter se deixado levar por esse processo obsessivo. Mas aconteceu o que aconteceu com ela, passar por esse processo, com certeza, ela não era um espírito inferior. Deixa eu desligar aqui a bateria do meu notebook. Então, continuando, foi por isso que Jesus, depois do desencarne, ele aparece primeiro a Madalena. Uma forma de homenagear a Madalena. Por tudo, premiá-la pelo esforço que ela venceu. Uma vencedora, pelo menos parcialmente nessa existência. Né? Porque outros momentos difíceis, com certeza, ela ia trilhar daqui para frente. Mas o mais difícil ela conseguira, que foi se libertar da vida devassa que levava antes. Depois da morte de Jesus, a morte física de Jesus, Maria de Madalena foi residir em Dalmanuta, quando certo dia um grupo de leprosos veio procurá-la. Procediam da Idumeia. Aqueles infelizes estavam em supremo abandono. Perguntavam por Jesus de Nazareno, mas todas as portas se lhes fechavam. Os leprosos nem sabiam, talvez, que Jesus fora crucificado. Maria foi ter com eles, Maria de Madalena, né? E reuniu-os sobre árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus. Ou seja, já estava fazendo trabalho de apóstola de Jesus, passando a viver no Vale dos Leprosos, em companhia desses infelizes. Em breve tempo, sua pele apresentava igualmente manchas violáceas e tristes da lepra. Sentindo-se ao termo de sua tarefa meritória, Maria de Magdala abandonou o vale e foi em busca do seu círculo pessoal que estava em Éfeso, o seu círculo restante. No caso, especificamente, estava em Éfeso Maria de Nazaré e João Evangelista. Ele se estabelece lá na ilha de Patmos, em Éfeso, né, uma região ali da Ásia Menor, que me parece que é uma região da atual Turquia. Só um momentinho. Então, uma noite, o mal de Hansen atinge o auge, provocando profundas dores em Madalena. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a sensação de alívio. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. É mais um trecho da obra Boa Nova de Humberto de Campos, retratando como Jesus recebeu-a lá em planos superiores. E para a gente se encaminhar para o final de nossa live, eu deixei para o fim falar sobre um outro personagem muito especial, Maria Santíssima, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Maria, interessante que, talvez por ser viúva, ela ficou mais conhecida como Maria, ou Maria Santíssima, ou Maria Mãe de Jesus, ou Maria de Nazaré, que era a localidade que ela era originária, né? Mas se não fosse viúva, ela hoje seria conhecida como Maria de José, né?
Maria de José, que era o seu marido. As mulheres eram propriedades do marido, né? Com certeza ele o chamou Maria de José. Mas Maria Santíssima tem poucas obras na realidade. Isso, poucas obras que retratam sobre Maria. A gente pode sair pensando, né? Eu citei já Boa Nova tem um capítulo, o último capítulo se dedica Humberto de Campos a Maria Santíssima, Maria de Nazaré. É um capítulo inteiro, um capítulo 30, me parece, que é o último capítulo. Então, eu vou retratar alguns trechozinhos. E tem Primícias do Reino, que foi, eu já citei esse livro, me parece, eu não tenho certeza, mas me parece que fala também sobre mulheres do Evangelho, fala assim, não sei, eu não me recordo se fala especificamente algum capítulo só sobre Maria de Nazaré, mas é psicografado pelo Divaldo Pereira Franco e a autora espiritual a Amália Rodrigues, aquela poetisa, né, Amália Rodrigues, tá certo? Tem um livro que ainda hoje eu li um artigo e o autor criticando palestrantes, articulistas, escritores espíritas que citam esse livro. Não é por aí, a gente tem que ler tudo e a gente tem que usar o nosso senso crítico. Esse livro, desde que foi lançado, ele é extremamente criticado porque ele é realmente polêmico, mas tem algumas informações interessantes nele sobre a preparação de Maria de Nazaré para receber Jesus, sobre o processo de espíritos superiores, tanto encarnados como desencarnados, que antecederam o reencarne de Jesus. Esse livro se chama Maria de Nazaré, psicografado por João Nunes Maia, e tem como autor espiritual Miramês. É um livro muito polêmico. Por que ele é polêmico? Causou muita polêmica dentro do meio espírita, do movimento espírita, pelo menos no segmento dele. Porque o autor espiritual, nós temos que respeitar a opinião do autor. Como muitos autores encarnados têm as suas opiniões e a gente tem que respeitar, não obrigatoriamente acatar. Então Miramês sustenta a tese, aquela tese da Igreja Católica, que Maria era virgem, que não teve Jesus através do método natural, do método normal, da concepção do relacionamento de um homem com uma mulher. Isso é o método natural. Então Miramês sustenta a tese de que realmente Maria foi fertilizada através do seu óvulo, só que o espermatozoide veio do plano espiritual, do espaço, certo? Ou seja, não era um espermatozoide físico, mas um espermatozoide espiritual, vamos dizer assim. É uma tese meio esquisita, não é isso? E ele sustenta a tese, afirma que esses missionários, como Jesus e outros, tiveram esse tipo de concepção, certo? Ou seja, Maria estava apta a receber o espermatozoide, isso, como qualquer mulher, ou seja, estava no período fértil, e veio um espermatozoide, manipulado talvez por espíritos, e teve essa concepção diferente, não seria natural. Um meio termo, né? Um meio termo. Porque a gente já viu que no meio espírita tem aquela tese do Rusteng, né? Alguns dizem que Rusteng não era nem espírita, mas tem muitos espíritas que são rustenguistas, aceitam essa tese do Rusteng. Rusteng tem a tese, aliás, que Jesus tinha um corpo fluídico, que a gravidez de Maria seria só aparente. E o Miramês adota uma tese intermediária, que Jesus tinha um corpo físico, só que a concepção não foi, e Maria nesse caso permaneceu virgem, já que não teve o relacionamento com um homem. É isso? Então, isso aí é a primeira coisa uma das polêmicas, não é isso? E teve outras, mas quais são as informações que tem? Que Maria foi preparada para receber Jesus como filho, era uma órfã que foi levada para uma espécie de orfanato, onde foi preparada, né? Uma espécie de convento que preparava as jovens que eram órfãs. E toda a preparação, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, para o recebimento de
de Jesus. E tem outras coisas. Se vocês quiserem saber mais, procurem ler o livro, tá certo? Então vamos lá. Então o Espiritismo não reconhece em Maria como entidade evoluidíssima. É isso? Muito evoluída. Com certeza. Era uma entidade evoluída. Ela já havia conquistado, talvez fosse até da própria equipe de Jesus, né? Ela tinha elevadas virtudes. Ela estava apta a desempenhar na crosta terrestre tão elevada missão que era receber Jesus como filho. Recebendo em seus braços o emissário de Deus que se fez menino para se transformar no modelo da perfeição moral que a humanidade pôde pretender sobre a Terra. Isso está no Livro dos Espíritos. Então, muitos escritores, apesar de muitos escritores materialistas de todos os tempos, vulgarizarem o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam, né? Com certeza, nos evangelhos estão retratados isso. Aqui são muitos fenômenos mediúnicos que Maria era, com certeza, era uma médium fenomenal. As figuras de Simão, de Ana, de Isabel, de João Batista, José, bem como a personagem sublimada de Maria, tem sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas, mas a realidade é que somente com o concurso da contribuição e do fervor, da crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Então Jesus precisou desses espíritos, com certeza espíritos superiores que vieram antes de Jesus, reencarnaram antes para recebê-lo. Fazia parte, com certeza, alguns, pelo menos alguns, da equipe de Jesus. Então, lembrando, o último capítulo de Boa Nova é dedicado a Maria, retrata Maria de Nazaré, tá certo? Descrevendo as suas impressões íntimas neste capítulo, diante do Filho crucificado, a sua curta estadia em Bataneia, a mudança com João Evangelista para Éfeso, como eu já citei, onde estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados. Ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade, e como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Lembremos que Jesus, ao ser crucificado, chegou para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Ou seja, a partir de agora, você é que vai ser o filho dela. Cuida bem da minha mãe. Foi mais ou menos isso que Jesus quis dizer. E João se refugia, porque senão os dois seriam mortos. Se refugia na ilha de Patmos, que fica em Éfeso, essa região ali que hoje faz parte do território da Turquia, região ali da Ásia Menor. E a casa deles passa a ser um pouso, um local de romaria, vamos dizer assim, como se diz hoje em dia. O próprio Paulo, no livro Paulo e Estevão, relata que Paulo tem esse encontro com João Evangelista, lá, junto com Maria, com a mãe do Senhor, como ele diz. E ele recebe muitos relatos, muitas informações sobre Jesus, propriamente dito, porque Paulo não chegou a conhecer fisicamente Jesus. E o próprio Lucas, discípulo de Paulo, deve ter obtido algumas informações, tanto com de João como de Maria. E essas informações que Paulo recebeu de Maria deve ter repassado para Lucas escrever o seu evangelho. De fato, a casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis. Maria externava as suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. E não foi só. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso.
Xoxopana era então conhecida pelo nome da Casa da Santíssima. Eram velhos, trôpegos e desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção e o seu carinho. Isso é um trecho de Boa Nova, é só um trechozinho, tá certo? Para vocês lerem o resto. Ele relata também, Humberto de Campos, a desencarnação e o primeiro trabalho de Maria no plano superior. Ao libertar-se do vaso físico, ela desejou primeiramente rever a Galileia e logo em seguida visitou os cárceres sombrios de Roma, repletos de discípulos do Mestre, que aguardavam a morte certa. Quando lhes infundiu a força da alegria cristã, transmitindo a seguinte sugestão a uma jovem encarcerada. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre, a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança da Mãe e nossa Mãe Santíssima. Daquele momento em diante, estaríamos sob a tutela direta de uma das mais importantes agremiações pertencentes à legião chefiada pelo grande espírito Maria de Nazaré. Ser angélico e sublime, que na terra mereceu a missão honrosa de seguir com solicitudes maternais aquele que foi o Redentor dos seres humanos, o Redentor da humanidade. Então, mais uma referência sobre Maria de Nazaré está no capítulo 3 do livro Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone do Amaral Pereira e autor espiritual Camilo Castelo Branco, ou Camilo Botelho, como ele se assina. Então, quem não tiver lido ainda o livro Memórias do Suicida, eu aconselho que leia o livro todo. Muitos acham um livro pesado, mas pelo menos esse capítulo sobre Maria de Nazaré, ela é, vamos dizer assim, a coordenadora, a presidente desse hospital. É uma colônia correcional, vamos dizer assim, que abriga suicidas. E é justamente esse capítulo, a propósito, Camilo Castelo Branco descreve essa colônia correcional é uma colônia correcional, e dentro dessa colônia correcional é como se fosse um presídio. Tem esse hospital. Aliás, toda a colônia é coordenada por Maria de Nazaré, pelos servos de Maria de Nazaré. O Hospital Maria de Nazaré seria o capítulo 3 de Memórias de um Suicídio. E assim, meus irmãos e irmãs, era o que eu tinha a falar. É lógico que tem muito mais coisa sobre mulheres do Evangelho, no Evangelho. E hoje retratando essas 4 mulheres maravilhosas que ajudaram tanto a Jesus. E que hoje, ainda hoje, mulheres como Maria de Madalena, com certeza, estão em planos bem superiores, e Maria Santíssima tem essa grande missão que nós conhecemos, que é coordenar esse hospital, essa colônia correcional que abriga suicidas, e é no Vale dos Suicidas, né, que é muito bem descrito por Camilo Castelo Branco na obra Memórias de um Suicida. Eu agradeço aí a todos vocês por ter tido a caridade de me ouvir até agora, e eu vou deixar alguns minutinhos para a gente comentar alguma coisa que vocês tenham comentado, algum reparo, algum questionamento, tá certo? Vamos lá, quem não tiver, aproveite aí a ferramenta aí do Facebook e façam os seus comentários. E eu lembro que quem chegou na metade do caminho pode ver o áudio, o vídeo, aliás, fica gravado o vídeo no Facebook e depois será disponibilizado no YouTube. Vamos ver aqui.
Quem eu não dei boa noite. Boa noite aqui. A Roberta está dizendo que é um excelente tema, segunda parte. Com certeza. O Marcos, boa noite, Marcos. Boa noite, Edilene. Muito bom. Bom demais, Edilene está dizendo. Ok, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Eu não sei se teria... Bem, é lógico que teria muito mais coisa para falar. Esses livros do Humberto de Campos, tem outras obras de Humberto de Campos, que ele relata não só retrata mulheres do Evangelho, mas trechos do Evangelho, né? Que no Evangelho são trechos curtos, trechos às vezes até que a gente ignora, e ele consegue, com seu talento de ficcionista, de escritor, consegue um trechozinho de um parágrafo 2 que tem no Evangelho, ele consegue transformar em 3, 4, 5 páginas, tá certo? Normalmente não são textos muito longos, muito ricos. Nós estamos até estudando em um dos nossos grupos, estamos estudando a obra Boa Nova. A gente vinha fazendo o estudo do Evangelho, concluímos o estudo do Evangelho e optamos por estudar o livro Boa Nova. A gente já está mais ou menos na metade. Cada capítulo é um dia de estudo e os comentários são muito enriquecedores, graças a essa obra Boa Nova do Humberto de Campos, que depois adotou o pseudônimo de Irmão X. Então, eu me despeço de todos vocês, agradeço sobretudo a equipe espiritual pela assistência que dispensou a todos nós. Vamos nesse instante pedir à equipe espiritual que nos envolva de muita paz, de muita amor, de muita luz, que seja providenciada uma limpeza fluídica junto aos nossos lares. Pedimos em especial pelas equipes médicas que estão dando assistência de forma tão dedicada aos doentes do Covid-19 ou da Covid-19. Muitos deles vieram a óbito. Vamos pedir também pelas equipes médicas do plano espiritual que estão auxiliando as equipes terrenas. Agradecer, enfim, a todos os espíritos que estão trabalhando para que essa pandemia seja vencida por todos nós, através de novas vacinas que têm surgido, de medicamentos, de processos novos, de um conhecimento mais aprofundado sobre esse novo vírus, que era totalmente desconhecido pela ciência. Enfim, agradecemos por tudo, Senhor, pelas dádivas que somos merecedores. Que o vigiar e orar seja uma constante em nossas vidas, para que jamais nos desviemos dos verdadeiros caminhos que são os caminhos de Deus. Que Deus nos abençoe a todos nós e nos dê uma boa semana que se inicia. Muitíssimo obrigado e uma boa noite.